Seja muito bem-vindo ao canal do Vinícius Antônio, o canal onde a gente fala sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal. E aqui você conhece também um pouco dos bastidores do Forjando Resultados, do primeiro podcast temático do Brasil e tudo que eu aprendo com os convidados de peso, com os maiores nomes do Brasil que passam por aqui. E o assunto de hoje, ele vai mudar o rumo do seu negócio, porque nós vamos contar aqui, eu vou revelar para você o segredo, tudo aquilo que a gente fez sem esconder nada, o segredo para produzir mais de 120 milhões de visualizações em apenas 10 meses. Então, vem comigo. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Bom, você deve estar se perguntando, Vini, mas cadê essas 120 milhões de visualizações que você está falando? Quero deixar claro aqui que essas 120 milhões de visualizações é somando todas as nossas plataformas, todas as redes sociais do Forjando. Seja ela TikTok, seja ela Instagram, YouTube, Spotify. Tudo isso foi levado em consideração para a gente trazer esses números aqui para vocês, tá bom? E olha só, primeira coisa que a gente precisa entender, antes de mais nada, é que essas visualizações, ela é fruto de um trabalho constante e ela não garante que você vai conseguir fazer isso se você não tiver o planejamento feito do início ao final. Então tudo que a gente falar aqui precisa ser estritamente levado em conta. Não dá apenas para você fazer uma das partes que a gente conversar aqui, tá bom? Então vamos lá. Forjando, a gente começou a gravar de fato no dia 31 de março de 2021. Estamos completando aí quase um ano. E quando completamos 10 meses, a gente fechou aí um total de 120 milhões de visualizações. E olha que bacana, a gente nem tá levando em consideração todos os outros canais que utilizaram do nosso conteúdo, que postaram o nosso conteúdo e que também geraram muitas visualizações. Ou seja, se a gente for levar em consideração o que o conteúdo produziu, as visualizações que o conteúdo produziu, com certeza é muito mais do que 120 milhões. Mas vamos levar em consideração apenas as redes sociais, apenas os números que saíram do Forjando. Beleza? Então a primeira dúvida que as pessoas têm em relação a isso, as pessoas costumam acreditar essas visualizações com o seguinte argumento: Vini, mas é muito fácil, vocês levam pessoas com muita audiência, vocês levam pessoas de muito nome, tá? Então as pessoas justificam essas visualizações a um primeiro momento para essas pessoas. O que as pessoas não sabem é que os nossos convidados, os convidados do Forjando, eles não recebem para vir aqui e na maioria das vezes eu nem conheço a pessoa ainda. Eu não tenho um relacionamento com essas pessoas antes delas chegarem aqui. Então as pessoas não vêm aqui porque elas são minhas amigas e elas também não vêm aqui porque elas ganham dinheiro. Então você deve estar se perguntando, Vini, mas por que então que essas pessoas vão até aí? Isso eu vou contar pra você no final desse vídeo. Primeiro passo que você precisa entender para você conseguir produzir muitas visualizações é você entender que você precisa iniciar mesmo sem você ter os recursos necessários. A gente tem um erro muito comum que nós, seres humanos, cometemos, é que a gente deseja inverter esse processo, que é primeiro ter recurso para depois fazer alguma coisa. Mas qual que é a ordem certa? Qual que é a ordem natural disso? Primeiro você se prepara, depois você gera resultado com o seu nível de preparação. E esse resultado, ele vai se encarregar de trazer recursos. Vou usar um exemplo para você. Hoje o nosso podcast ele é patrocinado pela BMW do Brasil, pela Gran Brasil, e eles não entraram desde o início. Por quê? Porque o resultado que nós tínhamos no início, começando tudo do zero, não era suficiente para atrair um patrocinador como esse. Mas quando nós conseguimos produzir um número bacana de visualizações, quando nós criamos uma base de audiência muito consolidada, quando nós conseguimos mostrar a força que nós tínhamos de produzir movimento, que a força que nós tínhamos de produzir resultados, a gente conseguiu aí uma parceria muito bacana com a BMW do Brasil. E por que eu tô te falando isso? Porque a ordem natural é justamente essa. Primeiro você produz resultados, depois você capta recursos. Tá? Então, você precisa entender que talvez você não tenha as melhores câmeras, talvez você não tenha um cenário temático como o nosso, mas você precisa ter algo a entregar, você precisa ter um conteúdo e esse conteúdo ele vai vir da sua preparação. Quando a gente fala de preparação aqui, a gente está falando basicamente das experiências de vida que você vivenciou, que pode contribuir na vida de outras pessoas. A gente está falando dos livros que você leu, que pode contribuir na vida de outras pessoas. A gente está falando dos cursos que você fez
e pode também contribuir na vida de outras pessoas. Então, basicamente, a maneira mais barata de você ter esse conteúdo é justamente com essas formas que eu te falei. Suas experiências, os livros que você leu e os cursos que você fez, tá? Essa é uma maneira mais simples de você começar a produzir um conteúdo na internet. Ou até mesmo você falando aí do seu dia a dia, por exemplo. Então você se preparou, você vai começar a colocar isso em prática e essa prática, essa ação que você tem vai começar a gerar alguns resultados. E não precisa se preocupar em ser já os maiores resultados, ela precisa ter resultados. E esses resultados, por menor que ele seja, ele já vai trazer recursos diferentes daquilo que você não tem ainda. Talvez não seja recurso financeiro, mas talvez alguém observe o seu trabalho, talvez chegue pessoas que possam acelerar o seu processo de crescimento, talvez vão chegar pessoas que vão ajudar no seu conteúdo, que vão te ajudar a produzir conteúdo, que vão profissionalizar o seu trabalho e talvez também chegue recursos financeiros, talvez alguém invista em você, talvez chegue marcas para patrocinar o seu trabalho, para investir no seu trabalho, desde que esse trabalho tenha produzido resultados. E quando a gente fala produzir resultados, a gente está falando de impacto. Esse resultado ele está diretamente ligado ao tanto de pessoas que você impacta e o tanto que você consegue transformar na vida dessas pessoas, tá bom? Então, beleza. Primeira lição aqui é preparação, resultados e recursos. Essa é a ordem que as coisas acontecem naturalmente. E aí, depois que você tem isso, você vai partir para a segunda etapa do processo. Então aqui a gente tinha um resultado X e a gente conseguiu um recurso proporcional a isso, a esse resultado que nós já tínhamos. E aí, com esse recurso, a gente produziu aqui o primeiro cenário temático do Brasil. E por que a gente produziu isso? Porque a gente queria se diferenciar do mercado. A gente queria que as pessoas que viessem aqui, elas saíssem com a sensação de, não com a sensação de que ela foi em mais um podcast, não de que ela fez mais uma gravação, mas que ela produziu, que ela contribuiu para algo diferente, para algo que realmente está preocupado em causar um impacto genuíno na vida das pessoas. E aí, isso a gente usou a nosso favor. Então a gente não tinha audiência nenhuma, porque as nossas redes sociais eram do zero, começaram do zero. A gente não tinha maior network que você possa imaginar, nós não conhecíamos muitas pessoas influentes, muitas pessoas que tinham essa audiência, que já eram bem posicionadas na internet, mas a gente estava num lugar onde era muito propício para isso, que era a Alphaville. E aí a gente começou a chamar essas primeiras pessoas através do Instagram. Exatamente, a gente ia lá, chamava a pessoa no direct e convidava a pessoa para participar das nossas gravações. Tá, mas por que as pessoas, recebendo inúmeros convites, elas aceitavam o nosso e não aceitavam o de outro podcast, por exemplo? E aqui que vem a grande sacada. As pessoas, elas não querem, mais importante do que o dinheiro que elas vão receber para vir aqui, mais importante do que a audiência que você tem ou não tem para entregar para ela, mais importante do que tudo isso é aquilo que você acredita, é a bandeira que você defende. Qual é a bandeira do Forjando Resultados? Basicamente, o cerne de tudo aqui é utilizar a história, o resultado de pessoas que já tiveram um resultado expressivo no seu segmento para conseguir contribuir e ajudar outras pessoas a também terem resultado. Então, basicamente, a gente quer usar essas pessoas de case para inspirar e ensinar outras pessoas. Então, quando as pessoas aceitavam o nosso convite, basicamente o que elas estavam fazendo é o seguinte: eu acredito nisso que vocês estão falando e eu quero contribuir com isso, porque eu também acredito nesta bandeira. Então essa é a etapa mais importante de tudo. O que você acredita? Qual é a bandeira que você defende? Por que as pessoas vão confiar, acreditar e contribuir para o seu projeto? Porque você quer ficar famoso? Porque você quer se destacar? Porque você quer ganhar mais dinheiro? Gente, isso é muito raso. Isso todo mundo quer. E as pessoas não vão te ajudar porque você é um cara legal, porque você é bonito. Não, mas elas vão te ajudar porque elas acreditam na mesma coisa que você. E quando você levanta uma bandeira, Deus ele se encarrega de mandar pessoas que também acreditam nisso, pessoas que defendem a mesma bandeira, pessoas que estão indo para a mesma direção e em algum momento elas se cruzam. Então todas as pessoas, todas essas cerca de 80 pessoas que já passaram aqui pelo Forjando, nós temos algo em comum com elas. E esse ponto em comum é o quê? É que elas também acreditam que a gente pode contribuir no resultado de outras pessoas através do exemplo de quem já vivenciou um resultado muito expressivo. Então, esse é o grande segredo de conseguirmos produzir essas visualizações. Então, as pessoas vêm até aqui, nós gravamos juntos para defender essa bandeira junto, e aí depois disso,
a gente tem essa troca de audiência. As pessoas trazem a sua audiência aqui porque elas inconscientemente estão falando o seguinte: gente, eu acredito nessa bandeira aqui e por isso que eu tô aqui. E aí a gente acaba atingindo muitas e muitas pessoas. Então assim, Vini, o que é necessário para que essas pessoas que venham, elas fiquem aqui? Elas precisam acreditar nisso que a gente prega também. A gente precisa ter muito bem definido aquilo que a gente vai entregar. Então quando você começar a produzir um certo tipo de conteúdo, você precisa ter muito claro qual é o problema que você vai resolver, qual é a bandeira que você vai levantar e quem são as pessoas que têm esse problema e que você vai ajudar. Então quem são as pessoas que nós aqui do Forjando queremos impactar? Nós queremos ajudar as pessoas que têm o desejo genuíno de ter mais resultado em alguma área da vida, mas não sabem como, ou talvez não tenham os recursos necessários. Essas são as pessoas que a gente acredita que pode causar uma transformação expressiva no nosso país e que pode ajudar também a gente transformar a cultura de um país. E essas pessoas, elas são responsáveis por carregar essa mensagem do Forjando ainda mais pra frente. Porque se você utiliza um machado, um martelo para construir uma obra e você consegue utilizar apenas uma ferramenta, significa que essa obra é pequena. Quando você constrói uma obra muito grande, você precisa de diversas ferramentas. E nós aqui do Forjando que temos o intuito de conseguir impactar de fato na educação de um país, numa geração toda através da educação, nós precisamos de muitas pessoas. E essas pessoas, para terem relevância, elas precisam ter resultado. Então, nós atuamos nesse processo de transformar esse potencial em potência. Então, se eu pudesse resumir esse vídeo, a coisa mais importante que falamos aqui é, de fato, qual é a bandeira que você defende? O que é que você acredita? Porque é isso que vai definir, de fato, as pessoas que você vai atrair ao seu lado para te ajudar nessa missão e vai definir também o quantas pessoas você vai conseguir atingir e impactar. Então, coloque isso em prática. Se você já produz conteúdo e não tem isso definido, defina e você vai ver o tanto que isso vai impactar. Coloque aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção, o que mais faz sentido para o momento que você vive hoje. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe isso e venha fazer parte dessa comunidade de pessoas que estão preocupadas em forjar um resultado acima da média e contribuir no resultado de outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.